Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do vídeo, né? Que a gente tava gravando hoje, né? Já é meia-noite, tá, pessoal? Tô aqui gravando esse vídeo e tal. Vamos gravar a segunda parte, tá, pessoal? E depois eu vou orar, meditar e dormir aqui, tá? Que amanhã tem uma nova batalha lá na UPA lá com a minha mãe, tá? Temos que ficar lá para estar auxiliando lá no que ela precisa, né, pessoal? No que ela está precisando, né? Então, pessoal, qual é o tema que a gente está falando aí nessa segunda parte que a gente falou na primeira? Vamos dar uma retrospectiva, retrospectiva, né? Vamos fazer um resumo do que a gente falou na primeira parte, né? Um resumo aqui por cima, tá? Então, a primeira pergunta o tema é o que é a morte física? Então, a gente viu que a morte física é uma separação entre o corpo, a alma, o corpo e a alma e o espírito, né? Que é a perda da vida orgânica do corpo. Então, você perdeu essa vida orgânica. Quem perdeu? A sua consciência, tá? Ela não está mais ligado ao corpo físico. Então houve uma separação. Então ele fala que é um conceito, né, que é falado aí por muitos grupos religiosos, tá? Até a medicina tal, ela vai declarar a pessoa como morta quando ela não tem sinais vitais, batimento cardíaco, né? Ela não tem nada disso, então aí eles vão declarar como uma pessoa morta, tá? E quando o cérebro também, o cérebro físico, não está funcionando, que ele declara a morte daquela pessoa. Então, tá morta, vamos desligar o aparelho, ela vai morrer, tá? Aí a gente viu que é, é um conceito que descreve o fenômeno inevitável, encerra o ciclo vital de um ser, tá? Então encerra o seu ciclo vital aqui nessa realidade do seu ser espiritual. Aí ele fala, existe alguns conceitos, né, relacionados a essa morte física. Então existe alguns conceitos que fala de morte. Qual é? Ele a morte espiritual, que é a separação do espírito do homem, do espírito de Deus, então da consciência do homem, separado da consciência. Isso que é a morte espiritual. A segunda morte, então, a segunda morte é a separação eterna da consciência do homem da consciência de Deus. Então, é eterno, você vai estar eternamente separado. Ele fala a ressurreição, que é o retorno do espírito para o corpo físico após a morte física. E você sabe que existe, que eu já falei aqui, sobre a encarnação e sobre a reencarnação. Teve aí, foi essa semana aí que eu falei sobre isso, tá? E foi um vídeo mais assistido assim, e é um vídeo polêmico, tá, pessoal? Porque é isso, aqui nessa realidade, né, a maioria dos cristãos não acredita que a nossa consciência reencarna aqui em outra realidade, em outra vida, tá? Elas estão encarnando e nem sabem, tá, pessoal? Aí, como é que a gente se livra dessa reencarnação? É a gente atingindo a frequência dimensional. Por isso que Cristo veio salvar, isso que é a salvação da alma. Salvar você da roda aí de Sansara, de você estar aí reencarnando aí igual, rodando igual um peru aí, tá? Por isso que Cristo veio fazer, tá? Aí ele fala, a gente viu na primeira parte, na morte física, né? Ocorre quando deixa o corpo. Aí quando quebra a unidade entre o espírito e a alma e o corpo físico. Aí então
dá o nome de morte física. Quando há essa quebra, se parte a, como é que se diz, que muitos espiritualistas falam, né? O cordão de prata. Quando parte aquela atração energética, aquela atração que liga o seu espírito ao corpo, quando parte, o seu espírito está livre. Então ele vai para o mundo espiritual e seu corpo fica aí para as pessoas pegarem e enterrarem em 7 palmos, tá? Tá morto. Tá morto, não. Não é você ali. Ali era um veículo que você usava aqui nessa realidade. Temporariamente, tá? Aí a gente viu na primeira parte que a morte física também é conhecida como desencarnação. Então, a desencarnação do espírito para sair desse plano físico para o outro plano espiritual. Tá? Por quê? Ele fala por quê? Porque, na verdade, a verdadeira vida não é a que transcorremos, né, com o corpo físico nesse plano físico. Essa não é a vida, tá, pessoal? Não é a vida, tá? Mas muita gente pensa, tá? Aí ele fala, porque a verdadeira vida, a vida espiritual, que é a vida normal do espírito, que a sua existência terrestre é transitória e passageira. Porque o corpo não passa de um vestimenta, então. Uma vestimenta é um veículo, dá muitos nomes, dá para o corpo físico, tá? É grosseira do que do espírito que reverte temporariamente esse corpo, o espírito. Então, temporariamente, a gente, quando encarna, né? Aqui a gente se reverte desse corpo físico. Para a gente estar aqui nessa realidade, pessoal. Aproveitando aqui essa realidade, tá? Aí o que é que a gente viu mais? A gente viu que a maioria das pessoas, né? Não sabe o que realmente o que é morte. E que ainda pensa na mente, né? As pessoas, ela tem superstição, fantasia, desinformação a respeito do fenômeno da morte do corpo físico. Muitas pessoas têm essa superstição, fantasia, como é a morte, tá? É desinformação nessa área, tá, pessoal? Eu não sei, tá, pessoal? Existem muitos grupos aí que têm esses conhecimentos, mas não são passados para as pessoas, tá? Tem pessoas que, nossa, é muito ruim, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Então, o que é que tem que fazer? Ele fala, o termo da morte pode ser relacionado a 2 fatores. A ignorância da consciência, né? A ignorância a respeito da vida além do túmulo, ou medo, tá? Ela tem medo, porque esse medo está vinculado ao processo de culpa e remorso pela lembrança do ato cometido durante a existência física. Então, ela fica nessa frequência, aí já era, tá, pessoal? Você se perdeu aí, tá? Vai caindo em região mais baixa. Aí, o que é que ele fala? Mais, né? Porque todos viemos do plano, então ele fala que todos viemos do plano espiritual. Para o plano espiritual, nós voltaremos. Então, nós vamos voltar para o plano espiritual. Agora, qual é o plano espiritual que você vai voltar? Para a região baixa ou para a região superior? Que você veio de dimensões superiores. E agora está aí, encrencado aqui, está preso nessa dimensão. Você está preso, tá? Quando você não cumpre a frequência, você fica preso nessa dimensão. Mesmo você com corpo físico ou sem um corpo físico, tá? aí ele fala, assim a morte física não existe. Então, não existe porque a gente é a consciência. Então, esse nome que é dado morte para o físico
Não existe, tá? É só um desprendimento do seu espírito. E tem muitos que não sabem disso, tá, pessoal? Luta, você vê quando a morte aí de alguma. Muitas pessoas ficam sentidas, tá, pessoal? Porque a gente tem saudade daquela pessoa que a gente gosta, tá? Ela vai para outra dimensão. Mas você ter consciência de que ela desprendeu do corpo dela, que ela não está morta, tá? É isso que você tem que ter consciência. Aí ele fala, a morte não existe, pois nossa verdadeira vida é do espírito. E a morte física só é um passaporte para a vida eterna. Então, não é morte, tá? É só um desprendimento. É para você voltar para o mundo evoluído, tá? O que mais que a gente viu? Ele falou que porque somos espírito imortal, né? Estamos atravessando uma experiência da consciência para evoluir. Então, é o que eu coloquei lá, perguntei por que temos que passar por a morte física. Por que que Deus mandou a gente aqui para a gente passar por essa morte física? Né? Já que o nosso espírito é imortal, ele não sabe o que é morte, tá? O nosso espírito ele não sabe, tá, pessoal? O que é morte. É por isso que a gente não entende essa realidade aqui, tá? Porque foi tirada a informação da gente, tá? Então a gente não entende essa morte, tá? Até hoje a humanidade sofre muito, tá? Com esse desprendimento, tá, pessoal? Aí ele fala, é uma experiência para evoluir o nosso espírito, por isso passamos por provas, mas temos que seguir em frente no caminho evolutivo do espírito. Então temos que seguir, mesmo a gente passando por prova, tá? O que mais que a gente viu? Ele fala que a morte física é um ciclo natural dessa realidade. Então, dessa realidade, na outra realidade espiritual, não existe morte como a gente pensa aqui física. Existe a morte, o quê? É espiritual, né? Que é muitos espíritos que estão lá no umbral estão separados de Deus, tá? É isso, pessoal, tá? Aqui você vai ficar sabendo, porque aqui eu vou escatarrar tudo aqui no ventilador, tá? Escatarrava. Nossa, que palavra é essa? Mas ele fala, mas só que a nossa consciência não sabe o que é morte, então ela não sabe porque a consciência é eterna, ela não sabe o que é isso. Então, quando a gente encarnou aqui, tinha informação sobre essas coisas, mas esconderam, queimaram, não quisesse que a gente soubesse, porque ele quer enganar a gente, quer que a gente pense que é esse ego, que é esse corpo, o ego começa a enganar a gente. A Matrix fez isso com a gente, tá? Então a gente não, a consciência não sabe o que é morte. Por isso muitas pessoas que não têm consciência, então, não trabalhou a consciência dela, ela não tem consciência o que é a morte, que é um desprendimento do espírito do corpo físico. Então a morte é isso, é o desprender. Você, a consciência, você vai entender que isso é natural, esse desprendimento. Tá? Aí ele fala, por isso tem que ensinar quem? A consciência. Tem que ensinar a consciência, tá? Para ela ter, ela começar a saber por que, que ela está aqui, o que é que ela veio fazer temporariamente, que ela não vai morrer, ela vai voltar para Deus, vai voltar para planos superiores, tá? Então, que ele fala que é um desprendimento do espírito do corpo físico. Por isso tem que ensinar a consciência que ela está no processo temporário. Tem que ensinar ela, olha, você está no processo aqui tendo temporário, tá? Então, pessoal, estou falando para você, vocês estão aqui nesse processo temporário.
Você não é para ficar eterno aqui, tá? A gente cuida para viver mais, para a gente ter tempo de fazer o nosso processo aqui que a gente veio fazer, né? O nosso plano, nosso propósito de vida, tá? Então, se a gente tem mais vida, a gente consegue fazer isso, tá? Então, ele fala que temporariamente, é um processo temporário do corpo físico, que ele está usando não é a morada da consciência. Então, o corpo não é a morada. Mas o que acontece é que a nossa consciência esquecemos que viemos por uma vida temporária. Então, a gente esqueceu que a gente veio fazer uma temporada aqui, ser um peregrino. Foi por isso que Paulo falou, a gente é peregrino aqui na Terra. Quem é que é peregrino? A nosso espírito, a nossa consciência. Você esqueceu disso, pessoal. Você está atrelado ao ego aí, tá? E tá aí atrelado ao corpo físico, tá pensando que você é essa pessoa aí, tá? É difícil, né, pessoal? Você dá risada, né? Mas é difícil. Aí ele fala, é o ego que faz acreditar que a vida está no corpo. Então, é o seu ego, é esse homem inferior que faz com que sua consciência atrele a esse ego. E faz você acreditar que a vida é esse corpo aí. Tá? Aí a gente viu aqui. Por isso, né? Que estamos. Por isso, quando estamos trabalhando a espiritualidade, estamos começando a lembrar que somos e o que viemos fazer aqui no plano terrestre. Então, a gente parou aqui, não foi? Então você começa a lembrar quando você trabalha a espiritualidade. Quem é você? O que é que você veio fazer? É que você veio ficar aqui bagunçando e depois ir embora para casa? Foi isso que você veio fazer aqui, pessoal? Né? Por isso que o quê? A morte não existe por corpo físico, tá? Então, pessoas que estão, vou tirar a minha vida, vou sair daqui. Você vai para onde? Vai para o mundo mais baixo de espiritual, ficar lá sofrendo também? Ah, eu estou sofrendo aqui, irmão Samuel. Ai, aqui está muito dura essa vida. Ai, tá? E aí? Você aí vai. A solução é decifrar logo aqui esse corpo, sai logo desse corpo e ir para o mundo espiritual. Mas você vai numa frequência baixa. O que é que vai acontecer? Você tirou a vida, você saiu para o mundo espiritual numa vida baixa. O que é que vai acontecer com você? Você sabe, tá, pessoal? Aí ele fala a segunda parte, né? Assim, o que a gente tem que cuidar é da consciência. Então, assim a gente tem que cuidar da consciência. Não podemos manchar o nosso espírito para que ele volte para lugares evoluídos. Então, não podemos manchar o nosso espírito, né? A gente, quando a gente mancha o nosso. E a gente aí não volta para lugares evoluídos. Vai ficar aqui num umbral aí, que você se divertir aí com umbral. Aí não voltamos para lugares evoluídos. Que viemos. Então, não voltamos para onde viemos. Ficamos presos aqui, ainda na realidade baixa. Mas agora o quê? Sem o corpo. Você fica na realidade mais baixa sem o corpo. Você não fez a passagem, fica aqui sofrendo. Tá? Aí ele fala, e isso precisa nos acreditar em uma força divina. Então, a gente precisa acreditar nessa força divina que está em nós. Aí você, quando sair do corpo, você vai para outro estágio. Então, você vai para outro estágio dimensional, né? Que é uma nova fase do jogo da consciência. Então, que é uma nova fase que você vai entrar lá. Quando você não sai dessa dimensão, pessoal, você perde o corpo, fica aqui no umbral,
você não passa para outro estágio, você vai ter que repetir o ano. Né? Eu lembro lá da faculdade, você perdeu aqui o ano, você vai ter que repetir o ano aí, repetir a matéria. Então, você vai ter que repetir. Por isso que eu falei no vídeo aí anterior, né? Eu falei sobre encarnação e reencarnação. É por isso que existe, pessoal, porque é uma chance que a espiritualidade está dando a você de você conseguir atingir a frequência, começar a se redimir das coisas que você fez aí, tá? E começar a evoluir a consciência até você atingir planos evoluídos, tá, pessoal? A gente tem que passar para uma nova fase do jogo da consciência, porque vai ser uma nova fase do jogo da consciência de aprendizagem. Tá? Então, pessoal, é isso, tá? Agora vamos para o versículo bíblico, tá? Acabou aqui. Então, será que a Bíblia fala sobre essa morte física, pessoal? Ele fala sobre a física e a espiritual, tá? A Bíblia. Vamos ler aqui. Romanos 5, versículo 12. Portanto, do mesmo como o pecado entrou no mundo por um homem, então, por Adão, né? E pelo pecado a morte. Então, a morte entrou aí, tanto a morte espiritual como a morte física, tá? Ela se intensificou, porque a morte física era um processo natural que ia acontecer com o ser humano, mas acelerou. Foi tanto quando Deus viu que o homem só estava em pecado, ele reduziu o quê? A, a idade, a vida aqui nessa realidade. Então, um homem pode viver até quando? Até 90, 100 anos, né? Disso não passa. Está lá escrito lá em Gênesis. Porque o homem vivia 900, 1000 anos, tá? Então, para acelerar o processo, tá? Então, quando o Adão pecou, entrou tanto a morte espiritual como a morte física, tá? Ele foi diminuindo ao longo do tempo, foi diminuindo o tempo de vida do ser humano, tá? Foi perdendo, tá, pessoal? Principalmente aí com a Matrix aí envenenando aí as pessoas. Então, ele fala, entrou o pecado no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todo homem, porque todos pecaram. Então, essa morte, tanto a morte espiritual como física, veio a todo homem. Por isso que todos pecaram, todo está em pecado. Por isso que a gente, quem é que vai redimir da gente desse pecado espiritual, que é a separação de Deus? Então, a gente já entra aqui separado de Deus, tá, pessoal? Separação de Deus, tá? A gente já entra nessa realidade por causa do pecado, mas quando a gente volta para a frequência de Cristo, tá? A gente entra na frequência dimensional, tá? Então, a morte espiritual não vai pegar, porque a gente vai ter relacionamento com Deus. E a morte física, a gente vai ser ressuscitado, transformado para um corpo glorioso como o de Cristo, né? Que Cristo ressuscitou com esse corpo glorioso. Então, é isso que vai acontecer, tá, pessoal? Se a gente não morrer, tá? O corpo físico. Aí, Hebreus 2, versículo 14 e 15. Repare bem que esse livro é para os hebreus. Hebreus é o quê? É judeu. Olha o que Paulo escreve para os judeus, tá? Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, então, Cristo, né? Participou dessa condição humana, para que, por sua morte, então, a morte
corpo físico, porque Cristo não morreu, tá? Cristo é eterno, tá? Mas a morte da carne ali, desse corpo temporário, né? Derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, por isso que Cristo fez isso, tá? Na cruz, tá? Para derrotar esse poder que o diabo tinha da morte, tá? Ele tinha um poder. Quando Adão deu legalidade lá a ele, deu legalidade à morte entrar aí, tá? Tanto espiritual como física, tá, pessoal? Acelerar o processo. Aí ele fala, e libertasse aquele que durante toda a vida estivesse escravizado pelo medo da morte. Então, por isso, pessoal, quando a gente está em Cristo, a gente perde o medo da morte, tá? A gente sabe que a morte não existe, tá? A gente perdeu o medo da morte, tá? Sabemos que a gente vai estar vivo, a gente só vai perder o corpo. Por isso que Cristo fala para os discípulos, não tema aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma no inferno. Tá? É isso que você tem que temer. Não tema ele. Ele só vai tirar seu corpo. Não tema ele. Tá? Permaneça aí e eles só vão tirar seu corpo e você vai estar bem. Tá, pessoal? A gente precisa dessa fé, né? Aí, Apocalipse 1, versículo 18. Sou aquele que vive. Estive morto. Então, quem é esse que está falando, pessoal? Ele está dizendo que teve morto o quê? Morto na carne, morto na morte física. Tá? É isso que Jesus está falando aqui, tá? Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte. Então, Cristo tem a chave da morte. E do Hades. Então, tem a chave lá do umbral. Tá? Ele pode tirar pessoas de lá, né? Como ele pode trancar pessoas lá. Tá? Consciências maldosas, ele pode trancar lá para não vir para cá, tá, pessoal? Aí ele fala, João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, por que ele está falando isso? Aquele que morra, morrer aonde? Morrer na carne. Você vai viver. Tá, pessoal? Aí ele fala, viverás, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, aquele que vive Cristo voltar, ele não vai morrer, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Aquele que ressuscitarão, a ressurreição, ele já vem com o corpo glorioso. E nós que estamos vivos, vamos ter o corpo transformado como o corpo de Cristo. Ele fala, tá? Por isso que Cristo fala isso aqui, ó. Aí, Hebreus 9, 27. Da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentamos juízo. Então, é o que ele explicou lá em cima naquela parte de Hebreus, tá? Porque Cristo morreu, tá? O poder da morte, isso o diabo tinha para ele tomar a chave, tomou a chave da morte do Hades, da mão, me dá. Então, isso são o quê? São autoridades, né, pessoal? Não é chave. A Netante vai estar aí, pastor, vendendo a chave da morte do inferno para você trancar o diabo. Esses caras têm astúcia, tá, pessoal? Ele pode fazer isso, tá? Então, ele diz qual é o homem que está destinado a morrer?
esse corpo físico. Então, é esse homem do ego, esse homem do desejo que vai morrer, pessoal. Entende que não está falando da consciência, aqui não está falando da consciência, está falando aqui da mesma forma como a consciência do homem está destinada a morrer. A consciência não morre. Foi o que eu expliquei lá em cima, né? A gente não viu aqui, eu expliquei que a consciência não morre. Quem morre é quem tem um ciclo natural de morte, é esse homem, que é esse corpo físico, que é esse ego. É ele que morre. Então, é isso que Paulo está falando aqui, e os evangélicos não entendem, tá? Eles não, lá, ó, só está destinado a morrer, não pode voltar mais. Quem é que volta? É a consciência da pessoa. Quando ela não atinge a frequência dimensional, ela não sai da roda de Sansara, ela volta, ela tem outra oportunidade para encarnar e para evoluir, para atingir o nível da frequência. Tá, pessoal? Então, ele fala que da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, então, o homem do desejo, esse corpo, né? Aqui, vai morrer uma só vez. Não vai existir mais essa pessoa, né? A consciência vai existir, mas esse avatar não vai existir mais. A consciência pode vir em outro avatar. Aí ele fala, e depois disso vai enfrentar o juiz. Então, vai enfrentar aquele processo que vai ver quais os karmas que você praticou aqui, quais as coisas, para ver se você vai ter outra chance de voltar a essa realidade, para você fazer o bem aqui, atingir a frequência para ir para o mundo espiritual. Tá? É isso, pessoal. Aí, Salmo 89, 48. Vamos ler. Que o homem pode viver. Qual o homem que pode viver e não ver a morte? Então, é uma pergunta. Qual é o homem que pode viver aqui, pessoal, e não ver a morte? Até Cristo enfrentou a morte. Aí ele fala, ao livrar-se do poder da sepultura, ou então livrar-se do poder. Qual o homem que pode fazer isso? Ele está aqui nessa realidade, eu não vou passar pela sepultura. Qual é? Tá? Aí, não desiste, tá, pessoal? Aí ele fala, Isaías 57, versículo 2. Aquele que anda retamente entrarão na paz e acharão descanso na morte. Então, aquele que anda retamente, pessoal, a morte para ele vai ser um regozijo. Ele vai achar descanso nessa morte. Porque ele diz, pronto, cumpri minha missão, agora eu vou me embora. Tá? Mas aqueles que estão errados aí, eles vão ficar na frequência baixa e vai voltar de novo. Tá? Aí Eclesiastes 7:1. O bom nome é melhor que um perfume finíssimo. Então, você ter o nome, tá? A zelar é melhor do que você ter um perfume finíssimo aí, tá? Enganou gente, tá? Ele fala, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Então, se você for fazer isso, pessoal, é melhor o dia de você morrer logo e ir para o mundo superior do que o seu dia de nascimento aí, tá? Não pode fazer isso, tá, pessoal? A gente tem que ter nome a zelar. Aí o que é que ele fala mais? Filipenses 3, versículo 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está no céu. Então, olha o que Paulo fala. A nossa cidadania da onde? Está no céu, lá nas dimensões superiores. Mas por que você não volta? Porque você não está atingindo a frequência, tá? Ele fala, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacitou a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Então, ele tomou a chave
da morte e do Hades, né? Colocou tudo debaixo do seu domínio. Ele transformará, então, Cristo, né? Ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando o semelhante ao seu corpo glorioso. Então, o apóstolo Paulo sabe que Cristo, quando ressuscitou, ressuscitou com o corpo glorioso. E é assim que a gente vai, se você desprender do corpo agora, tá, pessoal? Você não vai morrer, tá? Você é consciente. Mas quando você voltar, pessoal, você vai voltar com um corpo glorioso, tá? Igual de Cristo. Que o apóstolo Paulo fala, né, pessoal? Ah, o que mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 14. Irmão, não queremos que sejais ignorante quanto aos que dormem. Então, é essa passagem que, quando tem esse nome, dorme, ele está pensando que é isso assim. O espírito não dorme, tá, pessoal? Tá? É um nome figurado para dizer que você está em um processo em outro plano espiritual, tá? É isso que ele está falando. Você não está mais ativo aqui nessa realidade. Então você está dormindo para essa realidade. Você não está mais ativo aqui. Mas não significa que você está dormindo, tá, pessoal? Aí ele fala, para que não se entristeçai como os outros que não têm esperança. Então ele está falando isso para que você não fique triste quando uma pessoa deixar o corpo, né? Não fique triste, pessoal. A gente é eterno, o apóstolo Paulo sabe disso, tá? Aí o que é que ele fala? Para que não se entristeça como as outras que não têm esperança. Pessoas que não estão conectadas a Cristo, né? A espiritualidade, então. Pessoas que não têm esperança. Aí ele fala, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também, né? Cremos também que Deus trará mediante a Jesus e com ele aquele que nele dormiram. Então, aquele que nele descansaram das suas obras, tá? Né? Dormiu assim. Então, a sua consciência descansou de estar fazendo a obra aqui, a obra da espiritualidade. Então, quando eu, né, meu espírito desprender do corpo, então eu vou descansar da minha obra aqui, espiritual, aqui que eu fiz aqui. Então, estou descansando aqui. Eu estou como dormindo aqui. Então, não vou ter reação nenhuma mais aqui, nessa realidade. Então, aproveite, pessoal. Enquanto você tem corpo, aproveite para fazer o trabalho da espiritualidade. Está aqui ajudando o trabalho. Porque você, quando deixar esse corpo, você não vai levar nada, você vai ficar tudo aí, tá, pessoal? Mas a vocês é enganado aí pela Matrix, tá? Mas é isso, tá? Eu estou aqui para poder explicar a vocês detalhadamente, tá? Todo o meu esforço aqui e tal. Tenho dificuldade também, mas eu estou aqui para ensinar vocês, para vocês entenderem isso. Para fazer igual o apóstolo Paulo, não, para que você não seja ignorante, né? Aos que dormem, para que não entristeça, não fique triste quando um irmão foi embora, uma pessoa que está, não fique triste. Ela foi para mundos superiores. E ela vai voltar com Cristo, com um corpo glorioso, tá? É claro, tá, pessoal? É claríssimo. Eu não sei por que essa confusão, tá, pessoal? É claríssimo o que o Paulo fala. Então, para que os outros que não têm esperança, ele fala, se cremos em Cristo, né? Morreu e ressuscitou. Então, se a gente crê nisso, tá? Que Cristo ressuscitou pelo poder de Deus,
também cremos que Deus estará mediante a Cristo, né? E com ele, aquele que nele dormir. Então ele vai trazer esses que descansaram da obra deles. Você foi uma pessoa que andou aí trabalhando na espiritual, mas chegou, você já estava cansado, pegou uma doença, você morreu, né? Desprendeu do corpo o espírito, porque seu corpo não tinha mais saúde, aí desprendeu, né? Então você vai voltar com Cristo com um corpo glorioso que ele prometeu. Tá, pessoal? Então, acabou? Acabou, pessoal. Graças a Deus conseguimos gravar mais um vídeo. Tá, cheguei tarde aqui. Nossa, eu pensei que eu ia chegar tarde aqui, tá? E eu não ia conseguir fazer o vídeo, tá? Eu já estava preparando o meu discurso para dizer, pessoal, me perdoe aí, porque eu não cheguei a tempo, tá? Para gravar o vídeo. Eu já ia fazer esse discurso aqui, mas eu consegui chegar a tempo e consegui fazer aqui o trabalho da espiritualidade, tá, pessoal? Espero que vocês assistam, tá, pessoal? Estude sobre isso, tá? Eu, eu dei aqui versículos, tá? Então, para você estar sabendo sobre essas coisas. Porque, pessoal, alguém da nossa família vai morrer, ou a gente vai morrer, tá? Então, como é que a gente vai lidar com isso aí, pessoal? Tá? Então, esse estudo é bom para isso, tá? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Obrigado aí pela sua força, sua espontaneidade, a sua verdade aí, os seus comentários aí nos vídeos. Eu vi aí comentário aí, muito bom, dizendo que depois que conheceu meu canal, ela teve mais desejo de buscar essas coisas espirituais. Nossa, pessoal, é o meu pagamento, tá? Isso aí é meu pagamento, tá? Já é um karma, já é um pecado que saiu das minhas costas, tá, pessoal? Porque eu erro, tá, pessoal? Eu tenho um pecado igual a vocês também, erro, tá? Como qualquer outro, mas a gente tá querendo melhorar, tá, pessoal? Então, já é uma parte que eu já tô melhorando, que eu tô gravando esses vídeos e tá ajudando as pessoas, tá? Então, eu vi aí um comentário aí de uma pessoa do meu canal, tá? Ela disse que depois que conheceu o meu canal, ela andava espiritualmente fraca, tá? E quando ela viu o meu canal, ela se levantou. Hoje em dia ela tá bem, tá, pessoal? Ela tem problema? Tem também, como eu tenho também, mas esse problema não vai afetar mais a consciência, tá? É isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Então, agradecer a Deus, a vocês aí pelos comentários, pela ajuda, tá? Teve gente que me ajudou, tudo, né? Agradecer a vocês, tá? A espiritualidade e até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!